primeira vez que eu ouvi falar desse rapaz, Charles Dickens, eu estava na faculdade. Aí a professora de História Moderna, ela apresentou pra gente que ela estava falando de industrialização na Inglaterra, né, Revolução Industrial e tal. E aí veio à tona Charles Dickens. Ela apresentou pra gente um trecho do filme Oliver Twist. E aí fiquei com aquele nome gravado, né, na memória. Quando eu comecei a acompanhar os canais do YouTube, e aí eu vi muita gente falando de livros como David Copperfield, o próprio Oliver Twist, e fiquei curiosa e coloquei o nome dele lá na minha lista. Só o nome do autor, sem o nome do livro, né? Então esse ano me deu na telha e eu pensei, vou ler esse Grandes Esperanças, né? Vou ver qual é desse livro. Café. Olá, o meu nome é Janaína, caso você não me conheça, sejam muito bem-vindos ao meu canal e se esse é o seu primeiro vídeo, não deixe de se inscrever gratuitamente, olha que maravilha, aqui ó, no botãozinho vermelho, né? E os que já são de casa, vocês moram aqui ó, no coração, sem pagar aluguel. Gente, vamos conversar sobre Grandes Esperanças, vamos lá. É um calhamaço que eu nem me lembro quantas páginas tem. Vou deixar aqui. Eu acho que também depende da edição, né? E depende do fato de ser livro físico ou e-book. Mas vai aparecer aqui agora. Em Grandes Esperanças, a história ela vai se dividir em 3 partes, né? Na primeira parte, nós vamos conhecer a infância de Pip. Pip era um garotinho que vivia numa situação muito humilde e que já estava órfão. Não tinha pai, não tinha mãe. E certo dia ele estava num charco, né? Acho que perto do cemitério, uma coisa assim, estava lá. E apareceu um ser estranho, um homem com uma corrente na perna, né? Que era, na realidade, um fugitivo. Porque é o seguinte, naquela região, na época, as prisões, elas na realidade, elas eram barcos, né? As pessoas que estavam condenadas ficavam ali naqueles barcos. E um belo dia esse cara fugiu, tava lá no charco escondido, aparece Pip. E aí o que acontece? A criança com medo, aquele medo que paralisa, né? Que a gente não sabe o que fazer. Com medo ele foi obrigado a ajudar aquele fugitivo. Tá. Pip vivia com a irmã, que não era flor que se cheire, e o esposo dela, o Joe, né? E então o Joe, ele era ferreiro. Então Pip, ele vai furtar uma lima para que aquele fugitivo lá possa tirar aquela bola do pé, né? Aquele negócio lá da perna, as correntes. Só que tudo na vida de Pip pode ser motivo de uma surra, né? Porque assim, a irmã dele é como se ela ficasse assim, ficasse zangada, tivesse raiva, porque os pais morreram e ela ficou responsável por criar aquele garoto. E ele era um menino bonzinho, traquina, como qualquer criança, né? Mas era um garoto bonzinho. E ela, vez ou outra, ela tinha uma vara de bater nele, que se chamava pau de cócegas, e aí qualquer coisa Pip entrava na porrada. Não só a Pip, mas o marido dela também. Veja só que marca de mulher. Café. Um belo dia, certas pessoas desagradáveis, que eram amigas dessa senhora, né, da irmã de Pip, vão jantar lá na casa dele. Só que Pip, ele tinha, além da lima, ele tinha tirado algumas comidas que já estavam prontas para levar lá pro prisioneiro, né? Algumas coisas que já estavam prontas e tal. E ali naquela reunião, a trela de Pip veio mais ou menos à tona. Mas, não exatamente à tona. Mas enfim, é só um gostinho. Ali naquela reunião aparece um cara. Ai, gente, eu não me lembro o nome dele. Mas, enfim, era um ser desagradável. Essa pessoa desagradável, esse homem desagradável, fazia uma torturinha com o Pip, né? Tipo, pegava o menino pelos braços, e aí, quanto é? 6 vezes 7, quanto é? 5 vezes 5, quanto é? Não sei quanto. Pra mim, que sou de humanas, isso é uma pequena tortura. É uma brincadeira que Pip detestava. Mas, enfim, o cara achava que era legal.
todo mundo apontava o dedo para ele, todo mundo tratava o garotinho mal, exceto Joe. Então, ali naquele jantar, esse homem desagradável, né? Ele fala assim, olha, a senhora Havisham, que era uma senhora rica da cidade, ela convidou o Pip para ir lá para casa dela brincar. Essa senhora, ela tinha passado por uma decepção amorosa na juventude avassaladora, mas foi uma coisa que arruinou mesmo a vida da mulher, que deixou a mulher destrambelhada assim pro resto da vida, não 100% destrambelhada assim. Foi uma coisa que abalou demais a vida dessa mulher. Tá. Aí lá vai Pip brincar na casa dela, assim. Ela só queria que ele brincasse para ela ficar olhando, né? Ninguém era bacana com Pip nessa história, somente Joe. Aí lá vai Pip, né? Pra casa dessa senhora Havisham. Vai brincar vai brincar com ela não, mas vai pra lá e aí começa a ter um diálogo com ela e tal. Na casa dessa senhora morava uma garota que ela tinha adotado, que é Stella. Stella é uma amargurinha de menina. Não é uma menina doce, gentil. Stella é o ó. E Stella, ela tem um jeito muito peculiar de tratar os garotos. Tipo, ela só maltrata os meninos. O objetivo de vida de Stella é fazer com que os meninos se apaixonem por ela, só para ela ter o prazer de pisar neles. Então, o que acontece? Vai rolar, mas vai rolar um romance ali, assim. Um romance não. Vai rolar um primeiro amor entre esses dois. Quem vai se apaixonar por quem? Não vou dizer. Sorry. Então, temos aí um resumíssimo, um resumo muito resumido do que é a primeira parte do livro. A infância de Pip, uma infância sofrida, e aí ele começa a frequentar a casa dessa senhora rica, e aí ele começa a nutrir esperanças, né, de que um dia aquela senhora possa ajudá-lo de alguma forma, a irmã dele e aquelas pessoas desagradáveis, todo mundo. Quando o Pip chega em casa, tá aquele monte de gente esperando. Ó, eu quero saber, e aí, como foi? Conta, o que é que tem dentro da casa, como é a casa, como é essa mulher, porque essa senhora Havisham, ela se tornou quase que um mistério, assim, para as outras pessoas da cidade, né? Todo mundo tem muita curiosidade a respeito dela, até porque a história dela, né, ficou bem famosa. E aí, Pip conhece Stella, entre outras pessoas na casa, mas enfim, passou-se. Vamos para a segunda parte do livro. Pip recebe então uma herança, mas a pessoa, vem um advogado falar com ele e o advogado fala: olha, você recebeu essa herança, você vai ter um tutor, mas você não vai saber quem é esse tutor, certo? Mas essa pessoa quer te tornar um cavalheiro. Então, na cabeça de Pip, é a senhora Havisham, só pode ser ela. Havisham, sei lá. Mas ele pensou, é a véia rica, só pode ser ela. Não tem outra, só pode ser ela. E aí começa a nutrir essas grandes esperanças, né? Então, seria um cavalheiro, vou ter estudo, vou ter cultura, porque o destino de Pip era se tornar aprendiz de Joe, né? Se tornar ferreiro, fazer ali ferradura para cavalo, essas coisas, né? Só que diante dessa herança, diante desse tutor, a perspectiva de vida dele, muda completamente da água para o vinho. Ali na segunda parte do livro, Pip também vai fazer um novo amigo, que na realidade ele já conhecia lá da casa da senhora Havisham. Mas esse garoto, né, do tempo da infância dele, simplesmente desaparece. Ele não vê mais o garoto e reencontra esse menino na segunda parte do livro, que já é um rapazinho. E eles se tornam amigos, mas assim, amigos para a vida inteira. Na segunda parte do livro também aparecem muitos outros personagens interessantes e situações de deixar o coração da gente assim, ó, pequenininho. Pelo menos o meu ficou miudinho. Na terceira parte do livro, a gente vai ver todas as resoluções, todos os problemas, os mistérios, tudo vai se resolvendo e, claro, vem as grandes lições, né? Minha gente,
esse livro, quando eu terminei, eu estava sem fôlego. Eu acho que é o que algumas booktubers chamam de um livro de fôlego, porque realmente você termina o livro e tá... Eu comecei a ler em outubro e terminei em novembro. Ao todo, acho que eu passei 20 dias lendo. Eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Como é um calhamaço, eu costumo intercalar com um livro, um romance menor. Mas esse livro, ele me consumiu, ele me amarrou assim de um jeito que eu quase não conseguia me dedicar tanto aos outros livros menores que eu estava lendo. Eu só queria ler Grandes Esperanças, porque é fantástico. Fantástico. É a primeira vez que eu leio Charles Dickens. Só quero falar Dickens. Charles Dickens foi o primeiro livro que eu li dele e não quero mais parar. Me apaixonei pela escrita dele. Meu Deus, como é linda a escrita daquele homem, como é fantástico, como é bonito, é muito bonito. A história, o enredo da história vai amarrar você do início ao fim. Você nem vai sentir que é um livro grande, que é um livro imenso. Vai porque você vai, a pessoa fica... Eu fiquei muito curiosa, né? E queria saber qual era de Pip. Qual era? O que ia acontecer? E aquela menina? Como é? Vai rolar esse romance? Não vai? Rolou? Não rolou? Não vou dizer. E o prisioneiro? E fulano, ciclano? A segunda parte tem muitos personagens interessantes. Mas uma coisa, houve uma relação que para mim foi a mais bonita, mais especial. Aliás, uma não, duas. Que é um cara que trabalha para o advogado, que vai ajudar Pip. A relação dele com o pai é muito fofa, mas a relação de Joe e Pip, rapaz, minha gente, é um negócio assim que mistura tudo, porque ele e a mulher não tiveram filhos, né? Então, do meu ponto de vista, Pip era quase como se fosse um filho para ele. É uma relação realmente paternal, uma relação de amor, uma relação assim que o Joe, ele não mede esforços. E apesar de ser uma pessoa humilde, né? Porque assim... Ai, não sei se isso vai ser um spoiler, mas eu vou falar. Chega um dado momento, quando o Pip recebe a herança, né? Tipo, que ele fica meio que... assim, meio envergonhado da figura de Joe, de apresentar Joe para aquela sociedade que ele estava vivendo agora, e enfim. É, só isso, juro. Não vai atrapalhar a sua leitura, não, caso você resolva ler, né? Mas a amizade deles dois, o amor que Joe tinha por Pip, e Pip também tinha amor por ele, porque Pip foi um garoto, é um personagem falho, tem seus defeitos, tem seus problemas, é um ser humano. Mas, gente, os personagens dessa história são quase palpáveis, a gente quase pode esticar assim, a mão e tocar nas pessoas, de tão maravilhosamente bem construídos, assim... É insano, é maravilhoso demais. Eu não tenho palavras para definir Grandes Esperanças. E assim, sem sombra de dúvida, está entre os melhores livros que eu li no ano. Já é um dos meus favoritos da vida, porque não tem como ser diferente. Eu gostaria de te dizer que você, se tiver a chance de ler esse livro em algum momento da sua vida, leia, porque vai valer a pena. Vai valer a pena e a gente aprende muito em relação... Eu aprendi muito em relação a essa coisa de criar expectativas, criar grandes esperanças, porque tem uns plot twists nessa história, né? Umas reviravoltas que eu fiquei assim... Mas... Olha, quando terminou a história, eu abracei o Kindle e fiquei... Meu Deus, acabou! Mas tava tão bom, mas por que acabou? Por quê? Por quê? E é um livro que até hoje, quando eu penso em... A história ficou comigo, ficou dentro de mim, me marcou. E eu, assim, no início eu não tava dando muito pelo livro, mas, rapaz, a partir dos primeiros... Já nos primeiros capítulos, eu fiquei... Peraí, esse livro o negócio tá ficando bom aqui. E foi ficando bom, e ficando melhor, e melhorando, e... Incrível, incrível. Dê esse presente para você mesmo. Dê esse livro de presente para alguém que você gosta.
Leia Grandes Esperanças, incentive alguém a ler esse livro, porque é fabuloso. Eu tenho certeza de que vai ser um dos melhores livros que você vai ler na sua existência, tá bom? É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, abra aqui a caixinha de informações. Tem os links para as minhas redes sociais, né? E outras informações do livro, que eu vou começar a fazer assim agora. Eu vou deixar as informações que eu não lembrar de cabeça, eu deixo aqui para vocês no box de informações, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço muito forte, boas leituras para vocês. Tchau!